Olá, boa tarde. Hoje, quinta-feira, 19h30, vamos dar continuidade aos estudos da criação do universo na sua origem, natureza e mecanismo. Já estudamos, vamos fazer um repeteco aqui, estudamos já desde a criação propriamente dita do universo. Vamos descendo aqui para ver o absoluto, né? O absoluto que a gente comparou com o Oceano Pacífico, né? Mergulhado 10 quilômetros. O absoluto, né, como nós estamos vendo aqui, é tudo parado, a inércia, a escuridão, o silêncio, né? Tudo parado. Então, manifestou nele, em um dado momento, a necessidade da vida. E ele fez esse pedido, né, a necessidade da vida, e gerou, então, o absoluto na sua infinita. Estou chegando aqui agora. O absoluto na sua infinita misericórdia atendeu esse pedido. Então, chegou no centro, né, no fundo no meio do oceano, né, a 10 quilômetros abaixo. Ele iniciou um movimento circular. Ele é energia pura, absoluta. Ele iniciou um movimento circular, criando uma esfera rarefeita. Lembra? Então, tudo que nós vamos estudar agora é de acordo com a esfera rarefeita, certo? Todo o movimento que vem aqui de fora é que está criando os planos, os locas, como a gente chama, da esfera rarefeita, certo? Então, hoje já estudamos a criação da corrente de energia cinética, né? Corrente cinética. Já estudamos a criação da corrente cósmica e do, ah, do loca cósmico. E hoje nós vamos estudar a criação da corrente do éter prana. Aí é o primeiro éter, né? Que os outros são a energia cinética e cósmica. E aqui é o prana e o loca dele, do éter prana. Éter não é como a gente conhece, né? Que usa nos hospitais. É uma energia pura, emanada de Deus. Agora, ele é diferente, chamando éter, porque ele tem, a partir disso, dos éteres, né? Ele tem uma particularidade que nós vamos ver agora, né? Então, como a gente falou, a história se repete, né? Então, o movimento circular da corrente do prana, veja bem, da corrente do prana, com a alimentação contínua que recebe do movimento de Deus, através da sua criadora. Quem foi a energia criadora do prana? A corrente cósmica, né? A corrente cósmica se expande, né, as coisas espiram até alcançar o limite da força de expansão, saturando-se de receptividade. Veja que é a mesma coisa da cinética, da cósmica, né? Então, diz assim, com a saturação, ele já explicou, né, na barragem, aquela coisa, com a saturação inicia-se o movimento evolutivo, ou seja, preenchendo aquele espaço todo, porque é como a água na barragem, vai chegando e vai preenchendo todo, né, da barragem para trás, né? Evolutivo quando a corrente quente, vejam que agora já há uma mudança, a corrente quente de Deus, né, passa a alimentá-la, pois Deus emite vitalidade, luz, calor, emite finalmente todas as qualidades indispensáveis através de suas energias relativas, né? Vamos tirar a negativa, botar relativas, preenchendo toda a área das espiras, aglomerando-se. As vibrações iguais e opostas se equilibram reciprocamente. Isso é quando na evolução as vibrações vão baixando, né, a frequência vibracional, e na evolução elas vão aumentando a velocidade vibracional. Quando aumenta a velocidade vibracional, ela se aperfeiçoa, ela está evoluindo. Ele diz assim, olha, com essa aglomeração, a saturação e com o movimento circular das espiras, a corrente de energia do prana cria uma nova corrente de energia cujas espiras são concêntricas a ela
e com velocidade de movimento inferior, por a corrente de energia do outro éter, que nós vamos chamar de Vayu, ele é azul. Depois a gente vai conversar sobre isso, para a gente se desvincular do nome. Né? Então, aí continua. As espiras, aí volta para o prana, né? Hoje já criou as espiras, a corrente de Vayu, agora nós vamos voltar para o prana para analisar a sua evolução, a involução, a criação. As energias da corrente de energia do prana, que continuam recebendo a alimentação da corrente de energia cósmica, sua criadora, satura-se novamente de receptividade e desdobra-se, criando o éter prana, o loka de éter prana, cujas espiras são concêntricas às da corrente, né, dele e têm velocidade de movimento circular inferior, ou seja, o loka, que possui, aí agora veja, 7 divisões, onde só existe a manifestação do éter prana, e é alimentado pela sua própria corrente. Estão percebendo? Aí veja bem, ele, né, o éter prana, é, tem já essa diferença, e a maior diferença vai ser explicada aqui, a gente vai ver a partir do prana. Né? Os outros éteres têm uma peculiaridade, cada um tem a sua, né, peculiaridade. Então, o prana é a primeira corrente de energia etérica criada pela corrente cósmica, como já vimos acima. Ele está cheio, olha aqui, está vendo a diferença agora? Né? Das energias cinéticas quânticas, o éter, porque ele está cheio de formas em estado de contingência e potência para a constituição da natureza. Todas as formas que tem na natureza estão aqui nele e vamos ver mais adiante, né, como isso se processa. Então ele diz assim, ele é a alma, o prana, é a alma de todo o universo, porque tudo que tem nele, ele transmite para criar o universo. Tá? É o primeiro éter criado pela manifestação de Deus. É o grande princípio universal que penetra tudo e do qual deriva toda a atividade. O que é que ele transmite? Vitalidade e força. É a essência de toda a energia ou força de Deus. E é a essência também de todo movimento, quer se manifeste como gravitação universal, eletricidade, revolução planetária, ou em qualquer forma de vida macroscópica ou microscópica. É a força vital do universo infinito. É a energia, a emanação de Deus. É seiva oculta da natureza. Então, a partir do éter prana, ele tem todas as qualidades do universo. Né? Na natureza, ele todas as qualidades do universo, na medida que ele vai criando os outros éteres, ele vai transmitindo todas as outras formas que serão distribuídas entre os outros éteres, ficando só com a dele. Tá? Então, o éter prana tem todas as formas, vejam bem, todas as formas de sistemas respiratórios. Todas as formas, tá certo? Então, ele fica com as formas do sistema respiratório, e também tem outras energias que ele vai se desdobrando, né, até chegar nas energias mais próximas da matéria, onde elas, né, se manifestam em nós, no universo, na natureza. Está combinado assim? Esse é o éter prana. Então, nós vamos ver aqui agora, que eu fiquei devendo para vocês, né? Aí está a esfera rarefeita. Aí vamos aproveitar, né, a oportunidade de mostrar. Aqui é o loca da energia cinética. Né? Ela envolve a esfera rarefeita. É a criação do movimento da esfera rarefeita, e o movimento da esfera rarefeita é Deus que dá. Então, Deus transmite através do seu movimento todas as suas energias, com todas as suas formas, para a criação do universo. Então, ele vai distribuindo a energia cinética,
A gente viu que foi criada aqui a corrente de energia cinética, ela saturou, criou a corrente da energia cósmica, e ela volta a saturar a energia cinética, criando então o LOCA, o LOCA, que é isso aqui, tá certo? Então vamos ver a criação da energia cósmica, né? Energia cósmica, né? Então aqui já tem Deus aqui dentro, a esfera rarefeita, a energia, o LOCA da energia cinética, né? Que ele criou a corrente, né? Essa corrente chegou aqui, né? Evoluiu, saturou de receptividade, porque continua recebendo as energias, né? Pelo movimento da esfera rarefeita, que vem através da energia cinética. Então, essa corrente saturou-se e criou uma nova corrente, né? Que é a energia do prana, que é o que nós estamos estudando agora. Ela saturou-se novamente, né, e criou o LOCA de energia cinética. Tá certo assim? Então agora vamos ver o prana e mais as outras todas, né, que o movimento de Deus queria. Eu botei logo assim para a gente não ficar passando mais. Então veja bem aqui, ó. Deus, a esfera rarefeita, né, que criou a corrente, que a corrente saturou, criou a corrente da cósmica, que saturou, e a energia cinética, né, saturou-se e criou o LOCA dela. Aconteceu a mesma coisa com a energia cósmica e aconteceu a mesma coisa agora com o prana, que é com negra, tá certo? É o prana. Agora, nós vimos que todas as formas que estão em Deus foi transmitida aqui, a corrente cinética, a cósmica, passou para o prana. Então, o prana tem todas as qualidades de Deus. O prana tem todas as qualidades de Deus, em estado relativo e em Deus absoluto. Então, aí agora nós vamos ver o movimento do prana que criou o loka de éter vayu, que é azul. Não vou me adiantar, porque depois a gente vai ver esses dois, tá certo? Então, vamos ver agora a criação, né, do éter vayu. Aparece, rapaz. Aqui. Então vem criação da corrente, sempre a criação da corrente da energia, para depois criar o LOCA. Tá certo assim? Tá bem entendido? Não tem dúvida? Se tiver, pode perguntar. Aí já é a mesma coisa. Com aglomeração e saturação, né? O movimento circular da espira de corrente de energia do prana, o que é que ele faz? Cria uma corrente de energia cuja espiral é concêntrica a ela e com velocidade de movimento inferior, na medida, porque veja bem aquela norma que a gente falou, toda a energia criada é inferior à sua criadora. Percebe? Lembra? Toda a energia criada é inferior à sua criadora. Então, o Vayu é criação do Prana. Logo, o Prana é o criador e o Vayu a criada. Logo, o Vayu tem velocidade vibracional inferior ao prana, né? Com velocidade de movimento vibracional inferior, né? Ou a corrente de energia do Vayu. Percebe? Aí o que vai acontecer agora com a corrente de energia do Vayu? Vamos ver? O Vayu é a primeira corrente de energia criada pelo prana, pelo éter. Ela está cheia de formas em contingência e potência. Veja aqui, o prana tirou as formas que ele queria, que era própria dele, e mandou todas as outras para cá, para o Vayu. E o Vayu recebeu. Vamos ver o que acontece. Com a alimentação contínua que recebe do movimento da corrente do prana, a corrente de Vayu, a recém-criada espiral da corrente do Vayu, com seu movimento circular, vai se expandindo até o limite da força de expansão. O limite que ela tem, né? A gente viu isso, né? Que tem a resistência das partículas do absoluto, né? Então a força dela só chega até ali.
Mas isso não quer dizer que ela fique estacionada até ali. A gente vai ver depois que não é bem assim. Entendeu? Atingindo esse limite, a espiral vai se saturando de receptividade. Lembra da barragem? Vai se preenchendo. Né? Da periferia para o centro, tá vendo? No sentido evolutivo, porque tudo que vai parte de fora para dentro, da periferia para o centro, é evolução. Tudo que sai do centro para fora é involução, certo? Isso, a gente se refere isso à velocidade vibracional, né? Quanto mais afastado estiver de Deus, do centro, mais relativa é essa energia e menos evolutiva ela é, certo? Então, no centro, né, pois ela está sendo alimentada pelas emanações de Deus, através da sua criadora, a corrente do prana. Veja que Deus permanece alimentando tudo incessantemente, né? Então, ela aí vem, aí, até delimitada, até alcançar a sua origem, né? O prana preenchendo toda a área delimitada, até alcançar a sua origem, onde aglomera-se e satura-se, né? A barragem. Com essa aglomeração e saturação, e com o movimento circular, continua o mesmo movimento. Agora, a corrente de energia do Vayu, a corrente, voltando para ela, esquecemos o prana, a corrente do Vayu cria uma corrente cuja espiral é concêntrica a ela, a corrente. Ela cria uma outra corrente inferior a ela, que é criadora, né? Ela é a criadora e a outra é criada, né? Concêntrica e com velocidade de movimento inferior. Percebe? Ou a corrente da energia do Prithvi, já é um outro éter que ela está criando. Então, essa corrente já criou outra. Agora nós vamos voltar para a corrente, novamente para a corrente do prana, ou do vayu, perdão, do vayu. Então, nós vamos ver que o que é que vai acontecer com o vayu que continua recebendo as energias, né, o movimento de Deus. Então, diz assim, olha, a espiral da corrente de energia do vayu que continua recebendo a alimentação da corrente do prana, tá certo? O prana recebe da energia cósmica, a energia cósmica recebe da energia cinética, a energia cinética recebe da esfera rarefeita, que é Deus, que Deus transmite isso tudo, tá certo? Satura-se novamente de receptividade e desdobra-se, criando uma nova espiral da sua energia, concêntrica ela e com velocidade inferior, ou seja, o Loka, que possui 7 divisões, onde só existe a manifestação do Vayu, e é alimentado pela sua própria corrente. Então vamos ver? Aqui. O prana criou a corrente de energia do Vayu, que criou, né, saturou a corrente, né, do Vayu, saturou de receptividade e criou a energia do Prithvi, que é esse aqui. Né? Aí a gente vai estudar o Prithvi e depois esse branco aqui, que é o Apas. Né? Então, esta corrente aqui saturou-se novamente e criou, né, o LOCA, que é um plano de energia onde só existe essa energia. Então, o LOCA de energia cinética, só existe energia cinética, mais nenhuma. Eu estou dizendo isso porque nós vamos ver a natureza, certo? Para a gente definir bem. Então, só existe. Aqui é energia cósmica, o loca de energia cósmica. Só existe energia cósmica. Aqui é o loca de energia, do éter, prana. Por que éter? Porque contém todas as formas emitidas por Deus, através dele, certo? Então, ele tem todas as formas e no loca só existe a energia prânica, que chama de éter, porque contém todas as formas. Tá? É aqui o loca do Vayu, onde só existe o Vayu. Então, o loca prana tirou as formas dele, própria dele, através, por causa da sua velocidade vibracional, que corresponde no homem ao sistema respiratório.
percebem? Tirou e enviou todas as outras formas para o Vayu. Tirou a dele e mandou o resto. O Vayu retirou as formas dele e mandou o resto todo para cá. Bom, quem é a forma do Vayu? Bom, o Vayu é até mais fácil, né? Ele está no homem, né? Um centro de força do homem, você vai estudar isso detalhadamente. Ele traz três energias, né? Aspectos da energia dele, que é a energia imaginária, né? A energia táctil e tem uma outra energia que me passou agora, né? Mas eu lembro, tá certo? A energia imaginária, energia táctil e energia sensitiva, tá certo? Nossa sensibilidade toda é ele, né? A nossa imaginação é ele, o nosso contato com o mundo físico é ele, percebe assim? Tá certo? Então vamos ver aqui, né? Ficou claro assim? Tá claro assim? Né? Então vamos, acho que o tempo dá ainda para a gente estudar a próxima, que é o Prithvi, né? Tá certo? Então vamos ver aqui. Olha lá. Criação da corrente de energia Prithvi e o Loka Prithvi. Vejam que a história se repete. Aí a gente vai voltar para a criadora, que é o Vayu. Não é isso? Você vai ver a criadora. Com a aglomeração e saturação, o movimento circular da espira da corrente, né? Voltando para o Vayu, que é a criadora do Prithvi, né? Essa corrente do Vayu. A corrente do Vayu cria uma corrente de energia cuja espiral é concêntrica, ela com velocidade de movimento inferior, ou a corrente Prithvi. Veja bem, a corrente Vayu cria a corrente Prithvi, tá certo? Então vem o quê? O Prithvi é a segunda corrente de energia criada pela corrente de energia do Prana. Lembra? Prana criou a corrente do Vayu, o Vayu cria do Prithvi. Através da corrente do Vayu, né? Então, a corrente Prithvi é criada através da corrente do Vayu. Ela está cheia de formas em estado de contingência e impotência, né? Então, todas as formas que o Prana tirou, né? O restante mandou para o Vayu tirou as formas dele e mandou o restante para o Prithvi, que a gente vai ver agora. Está entendendo assim? É fácil, né? Mas veja bem, com a alimentação e o movimento circular que recebe da corrente do Vayu, veja bem, a recém-criada espiral da corrente do Prithvi, veja o que vai acontecer com a corrente do Prithvi agora. Com seu movimento circular, vai se expandindo até o limite da força de expansão. Todas fazem assim, tá certo? Atingindo a este limite, a espiral vai se saturando de receptividade da periferia para o centro, no sentido evolutivo. Lembra uma barragem? Pois é assim. Pois está sendo alimentada pelas emanações de Deus através da sua criadora corrente do Vayu, né? Vamos lembrar? Deus cria a esfera rarefeita, a esfera rarefeita cria a corrente de energia cinética, a corrente de energia cinética cria a corrente de energia cósmica, a corrente de energia cósmica cria a corrente de energia do éter prana, a corrente do éter prana cria a corrente do Vayu, a corrente do Vayu cria a corrente do Prithvi. Então vamos ver aqui, como eu disse, né? Olha, a esfera rarefeita cria a corrente da energia cinética. Não estou falando de Loka, né? Estou falando da energia. Cria a corrente de energia. A corrente de energia da energia cinética cria a corrente da energia cósmica. A corrente de energia cósmica cria a corrente de energia do prana. A corrente de energia do prana cria a corrente do Vayu. A corrente do Vayu
cria a corrente do Pritchard. Daí a gente já pode deduzir o restante, né? Cria a corrente do Pritchard, tá certo? Então é ele que nós estamos estudando, né? Atingindo esse limite, né? Satura-se. Aí vem a espiral da corrente de energia do Pritchard, após sua criação, continua recebendo a alimentação da corrente de quem? A sua criadora, Vayu. Então, isso quer dizer que o Vayu, né, tem vibração maior do que o Prithvi. O Vayu é a criadora, o Prithvi a criada. A criação, né, toda a energia criada, Prithvi, é inferior à sua criadora, Vayu, certo? Então, ele satura-se novamente de receptividade e desdobra-se, criando uma nova espiral concêntrica a ela e com velocidade de movimento inferior criada, ou seja, loca. Quer dizer, a corrente de energia de qualquer loca é superior à corrente, à velocidade vibracional do loca, né? E esse loca também possui 7 divisões, onde só existe a manifestação do éter Prithvi, que é alimentado pela sua própria corrente, né? Então, o Prithvi também, nele está todas as formas, né, que vai constituir a natureza, todas as formas em contingência e potência nele. Ele retirou a que foi enviada para ele pelo Vayu, tirou a dele e só sobrou algumas, né, que vai ser criado. Então, o outro éter que é o Apas. Então, aqui, o Prithvi, né, ele tem a cor dele, tem a velocidade vibracional, tem a forma de onda, como todos os éteres têm, certo? Mas ele tem as formas em contingência e potência dos sistemas circulatórios. Coração, sistema circulatório, as veias, artérias, coração, tá? Esse aqui, tá certo? Eu creio que ainda a gente pode concluir isso ficando só o éter Tejas por fim. Então, o éter Apas. Vamos ver aqui novamente. Tá? Pá, 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 né? Oxa, bora aqui. Agora, tá? Então, o éter Prithvi vai criar a corrente de quem? Apas. Essa corrente do Apas vai se saturar e vai criar o que? O loca de energia Apas. Estão sabendo? Então vamos ver a definição. Tá? A criação da corrente de energia do APAS, né? Botando aqui para a gente ver direitinho, vai subindo. Agora, também não é para tanto, né? Para chegar a um pontinho aqui, acho que. Bom, então veja bem, com a aglomeração e saturação de quem? Da energia do Prithvi, né? O movimento circular da espiral da corrente de energia Prithvi, né, que vai ser a criadora do Apas, cria a corrente dela, satura, e cria uma nova corrente de energia cuja espiral é concêntrica a ela e com velocidade de movimento inferior, ou seja, a corrente do Apas, a branquinha que a gente viu agora. Tá certo? Então, o Apas é a terceira corrente de energia criada pela corrente de energia do prana, né? Porque é a terceira, que vai o Prithvi, Apas, a terceira, né? Através da corrente do Prithvi. Ela está cheia de formas em estado de contingência e potência, o Apas. A gente vai ver no final, eu digo para vocês, se não estiver dizendo aqui no enunciado. Com a alimentação e o movimento circular que recebe da corrente do Prithvi, nós estamos falando da corrente do Prithvi, certo? A recém-criada espiral da corrente do Apas, certo? O que foi que a corrente de energia do Prithvi fez quando saturou? Criou a corrente de energia do Apas, que é inferior a ela, né? Então, com o movimento, né, a recém-criada espiral da corrente de Apas, com seu movimento circular,
vai se expandindo até o limite da força de expansão. Veja, né? Cada uma vai se expandindo e vão ficando antes da criadora, né? Nos locas é depois, na natureza é antes. Atingindo esse limite, quem a espiral, né, da energia, né, de Apas, da corrente de Apas, vai se saturando de receptividade da periferia para o centro, sentido evolutivo, a mesma coisa, a barragem, pois ela está sendo alimentada pelas emanações de Deus através das criadoras corrente Prithvi, preenchendo toda a área delimitada até alcançar, né, a origem quando satura-se. Né? Então vamos ver aqui, voltando para isso, né? Então, ela cria o APAS, tá? Cria o APAS. Voltando, né? Ela cria, onde satura-se. Agora veja, a espiral da corrente ainda não é o éter, é a corrente da energia do APAS. Após sua criação, continua recebendo a alimentação da corrente de quem? Da sua criadora, o Prithvi. Quem é a criada? APAS. O Prithvi é superior ao APAS em velocidade vibracional. Em velocidade vibracional. Então, o Prithvi satura-se novamente de receptividade, a corrente do Prithvi desdobra-se, criando uma nova espiral concêntrica a ela e com velocidade de movimento inferior, ou seja, louca, que possui 7 divisões, onde só existe a manifestação do éter Apas, que é alimentado pela sua própria corrente. Beleza? Então, nas formas em contingência e potência. Quais são as formas em contingência e potência que tem no Apas? Os sistemas digestivos, né? O epigástrico, no caso, o centro de força, né? O Prithvi, vamos botar aqui para vocês terem uma ideia do que é, né? Aqui o APAS ele vai formar o centro de força no homem com o sistema digestivo. Ele tem todos os sistemas digestivos do universo, né, da natureza. Então a gente vai ver por que a gente é assim, se todas as outras pessoas de outro planeta têm esse mesmo sistema digestivo, a gente vai ver tudo isso. Então aqui tem as formas do Prithvi, que é do sistema, vai formar o centro de força no homem, centro de força cardíaco, tá certo? Do coração. Esse aqui vai formar o centro de força que está entre as sobrancelhas, né? Entre nós, no centro de força no frontal, né? Chama-se de plexo frontal azul, onde tem as três, né? As três manifestações dele, né? E tem o prana, que tem todas as formas do sistema, né, respiratório, certo? Perdão. Bom, então tá aí, né, toda essa forma. Nós vamos estudar depois o éter Tejas, né? Então meditem sobre tudo e vamos encerrando por aqui. Um abraço, Essênio. Fiquem com Deus.